Fala, galerinha das turmas 600, 601 e 602. Gente, apostila 2, página 78, matemática, exercício número 7. Já dei dicas, né? Já falei sobre os números primos e compostos, né? E na última aula que eu falei, né, como a gente começou a falar sobre números primos, falei para vocês o que são números primos, o que são números compostos. Aqui deu uma subidinha aqui, mas eu vou chegar lá, tá? Falei toda essa aula aqui no quadro, né? O que são números primos, o que são números compostos. E já falei também, tem no caderninho de vocês, antes da pandemia, nós trabalhamos com decomposição dos números em fatores primos, né? Fatoramos os números. Trabalhamos muito com esses exercícios. Então aqui a gente vai iniciar aqui na página 78, exercício 7, para ter uma listagem aqui de números, né? E para você marcar quais são os primos. Gente, nas dicas que eu dei, eu já falei sobre alguns números primos que já estão aqui, né? Então vamos lembrar um pouquinho, para quem não assistiu a aula, ou então vai lá no vídeo e vê as dicas que eu dei, o que são números primos. Também já falei em aula, os números primos são aqueles que só podem ser divididos duas vezes, por um ou por ele mesmo. Por exemplo, aqui o 7. O 7 eu garanto para vocês que ele é primo, vou até marcar aqui, já está até na listagem lá que eu dei das dicas, eu coloquei uma listagem de números primos e, consequentemente, alguns estão aqui já listados. Bem, se você tem 7 figurinhas, deseja distribuir para amigos, você tem 7. Você vai passar um amigo, você pode dar essas 7 figurinhas para um amigo e não vai sobrar resto. Depois, quando é número primo, você vai precisar passar, vão precisar passar 7 amiguinhos para você distribuir em partes iguais, ou seja, um para cada um. Então, números primos só tem duas possibilidades de divisão, ou por um ou por ele mesmos. Agora, quando isso não acontece, o número é chamado de composto. Então, por exemplo, o número 28 aqui. O número 28, se eu tenho 28 figurinhas, eu posso, se passar uma pessoa, posso dar os 28, né, para uma pessoa, que o 1 é divisível de qualquer número, né? É um divisor de qualquer número. Agora, o 28, se passar duas pessoas, eu posso dar 14 para cada um. Ó, já tem duas possibilidades de divisão. Se passar 7, se passar 4, eu posso dar 7 para cada um. Ó, já tenho 3 possibilidades de divisão. Então fura, né? Então ele não é primo. O número primo só posso ter duas possibilidades de divisão. Ou por um, ou por ele mesmo, tá bom? Então é isso que é número primo. Agora, uma dica bem legal que vocês poderiam anotar. Aquele aluno que gosta de anotar tudo, um único número primo par é o número 2, tá? Qualquer outro número primo, qualquer outro número que seja par, maior que 2, ele não é primo. Qualquer número maior que 2, um único número par, primo é o 2. Acima deles, outros pares, nenhum deles são primos, tá bom? Então, quando vocês acharem números primos, números pares maiores que 2, vocês ignorem, eles não são primos. 43, gente, ele é primo, não tem nenhum número que eu possa dividir por 1, né? Eu não posso dividir por 2, eu não posso dividir por 3, eu só posso dividir por 1 ou por 43 mesmo. Então, o 43 ele é primo. O 25 ele é composto. Por que ele é composto? Porque dá para dividir por 1, dá para dividir por 5, né? Dá para dividir por 5. 25 dividido para 5 dá 5. E dá para dividir por 25 também. Então tem 3 divisores. Só posso ter quanto? 2. Então ele não é primo. Olha o 28. Ele é um número par maior que 2. Então ele não é primo. Tá bom?
Olha o número 40, ele é um número par maior que 2, então ele é composto, tá? Pense assim, quando o número for par maior que 2, ele não é primo. Olha o número 36, ele é par maior que 2, não é primo, ele é composto. Número 11, ele é primo, gente, já está na listagem lá das dicas. Eu só posso dividir por 1, ou por ele mesmo, ou por 11, né? Então ele é primo, a gente vai marcar ele aqui, tá bom? O 23 também ele é primo, eu só posso dividir por 1, não posso dividir por 2, não posso dividir por 3. Gente, não posso, não dizer que não posso, é que tem que deixar resto zero na divisão, tá bom? Na divisão tem que deixar resto zero para ser divisível. Então, 23 não dá para dividir por... Dá para dividir por 1 e por 23 mesmo. Restos, os outros números abaixo dele, nenhum. Então ele é primo. Posso marcar aqui. O 16 ele é par maior que 2. Fura, então ele não é primo. O 19 é primo. Já está até na listagem, né, que eu coloquei nas dicas. O 8 é par maior que 2. Não entra. O 50 ele é par maior que 2. Também não entra. O 1 não é primo, gente, tá? O 1 não é um número primo. O professor, ele só tem um divisor. Preciso de quanto? 2 divisores. O 29, gente, ele é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Qualquer outro número eu não consigo dividir por 1 ou por 29, tá? Então a gente vai marcar aqui que ele é primo. O 6, ele é par maior que 2, então ele é composto. 31, ele é primo, que não dá para dividir por nenhum outro número sem ser por 1 ou por ele mesmo, tá? Então o número primo é assim, só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Aqui, gente, é para vocês escreverem aqui na frente. Primo ou composto. Gente, o 11 está aqui já, ó. Então, né? Tá como primo ali, então vocês vão botar primo. O 12, ele é um número par maior que 2? Sim, então ele é composto. A dica boa aí, né? O 17 está na lista que eu coloquei dos números primos, tá? O 17 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, ele é primo. O 27 ele é composto. Por quê? Porque eu posso dividir por 1, por 3, porque 3 vezes 9 é 27, por 9 e por 27. Então ele é composto. Tá? Ficou meio tortinho aqui, mas eu vou acertar. Vou subir um pouquinho aqui. Cadê? Vamos subir. Pronto. O 29 está aqui já na lista, ó. 29 ele é primo, tá? Então ele é primo, tá bom? Então, gente, essas questões aqui fizemos, né? Então vamos para a questão, fizemos a 7 e a 8, vamos fazer a 9. A 9, lá nas dicas que eu falei, eu pedi para vocês corrigirem aqui, tá? Vou fazer aqui de novo para vocês verem. Tá assim no de vocês. Se vocês fizerem assim, tá? Não tem gabarito. Eu tinha falado de uma outra maneira, para vocês acrescentarem um número aqui embaixo. Mas esquece isso. Se vocês já acrescentaram, problema nenhum, tá? Nas dicas, eu pedi para vocês acrescentarem uma letra E, para poder ter esse gabarito aqui. Mas eu conversando com o meu coordenador, ele disse que essa questão está faltando informação. A informação o expoente aqui não é 2, é 3, tá? Então vocês vão colocar 3 aqui no lugar do... Tá? Diminuir aqui. Então vocês vão colocar o 3 aqui no lugar do 2. Então agora sim. Agora se você... Mas professor, como que a gente vai fazer isso? Gente, eu tenho 2 com expoente 3, tenho 3 com expoente 2 e eu tenho 7. E a gente está separado aqui por uma multiplicação. Primeiro a gente vai fazer 1 por 1. Gente, essa aula de potenciação já foi dada, já trabalhei com vocês, tá? 2 com expoente 3, primeiro você tem que resolver as potências. Ó. 2 com expoente 3, a minha base aqui é 2, o expoente é 3. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, eu vou multiplicar uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Tá?
gente multiplicar. O aluno não pode chegar aqui 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Não, é multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse primeiro aqui, ó, vai dar 8. Vocês podem colocar, se quiserem, abaixo desse resultado, desse coisa aqui, colocar o 8, tá? Vezes, tá? Vou botar um pontinho de vezes aqui, que fugiu. Vezes, mais para cima, vezes, agora eu vou fazer 3 com o expoente 2. 3 com o expoente 2, gente, é 3 vezes 3, ó. 3 com o expoente 2. A minha base é 3 e o meu expoente é 2. Eu quero, então vou multiplicar a minha base 2 vezes. 3 vezes 3. Gente, não é para somar 3 mais 3, tá? Eu sempre falo isso muito na aula, que aluno... Eu falo, quando eu vou ver no caderno do aluno, ele foi lá e somou. Gente, potenciação é sempre multiplicação, tá bom? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, você vai lá e coloca do lado do 3, abaixo do 3 com o expoente 3, eu boto 9, tá? Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui. Vezes... O 7 a gente não precisa fazer nada, né? Porque 7 está puro, sem expoentes. 7 com expoente 1 é igual a 7 mesmo. Então, o 7 a gente repete. Então, agora a gente vai multiplicar isso, tá? Então, a gente vai multiplicar 8 vezes 7, né? 8 vezes 9 vezes 7. Se vocês fizerem aí com calma, tá? 8 vezes 9, 72. 72 vezes 7, se eu não me engano, dá 504. Deixa eu ver na minha calculadora aqui, mas vocês vão fazer aí nos seus rascunhos, tá? 8 vezes 9. 8 vezes 9. Isso aqui é igual a 72. 72 vezes 7. Isso aqui vai dar 504. Então, é isso que vocês têm que fazer, gente, tá bom? 504. Problema resolvido. Letra C de casa. Tá? Então, resolvemos o problema. Vamos aqui, ó, gente, trabalhamos essa aula. Aqui eu já fiz essa letra A e B aqui, mas eu só vou falando sobre, tá? Porque essas aqui sem ser no quadro, no meu aqui na ferramenta, usando as ferramentas do PDF, ele é muito ruim da gente estar fazendo essas linhas. Então perde muito tempo da aula e a aula de vocês é curta. Tá? Então eu já fiz essa aqui e essa daqui. Então só vou explicar o que eu fiz. Então a gente tem que fatorar o 360, fazer aquilo que a gente fez, gente, na aula. E a gente fez muito isso na aula. Então o 360 ele é par, então ele é por 2, né? Se ele é par, é por 2, então vamos dividir. 360 dividido por 2 dá 180. O 180 continua sendo par, então continua sendo por 2. 180 dividido por 2 dá 90. Lembrando, dividir por 2 é achar metade do número. 90 continua sendo par, continua sendo por 2, metade de 90 é 45. Só que 45 ele não é por 2, então eu vou pular para o primo 3, se der para dividir. Só que dá para dividir sim, porque eu fiz a brincadeira com vocês de somar os algarismos. 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3? É. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9. Então, se você fizer pegar a calculadora, não. O rascunho, fizer a divisãozinha 45 dividido por 3, vai dar um resto zero. Então, 45 dividido por 3 dá 15, tá? 15 continua dividido por 3, que dá 5. 5 é por 5 mesmo, que dá 1. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Olha quantas vezes aparece o 2. A forma fatorada é essa. Ou vocês coloquem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou coloca da forma que está aqui, ó, que é apropriada, tá? A forma fatorada, então a gente vai colocar o 2 aparece 3 vezes, 2 com expoente 3, vezes... O 3 aparece 2 vezes, 3 com expoente 2. E o 5 só aparece uma vez, só coloca o 5. Então, a forma fatorada desse número, tá? Desse 360, é isso, tá?
Ou vocês poderiam colocar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 aqui, ou a forma mais apropriada, tá? É essa, tá bom? Agora aqui também fatorei o 250. O 250 ele é par. Quando eu dividi por 2, deu 125, que é a metade de 250, não é verdade? Só que não dá mais por 2. E nem por 3, porque a soma dos algarismos dá 8. Ó. 1 mais 2, 3, 5, 8. Se eu for de 3 em 3, não vai passar pelo 8. Então, eu pulo para o primo 5, que dá por 5, né? Que dá 25, que dá por 5 ainda, que dá 5, que é por 5 que dá 1. Então, aqui, ó, o 2, uma vez só, né? Vezes o 5, o expoente 3. Gente, isso é bem tranquilo. Agora, por isso que eu pedi muito para o aluno aprender a fatorar, tá? Muito, gente. Agora, vamos fazer o 252, que eu não fiz. Gente, 252 dividido por 2, se eu não me engano, dá 126, não é verdade? Porque 126, vou fazer fora disso e vou colocar aqui. 126. Tá? Então, 126, se você somar 126 mais 126, vai dar 252. Ele é par ainda, não é verdade? Então, vai ser por 2 ainda. Eu vou colocar fora e colocar por 2 ainda. Então, coloca aqui o 2. Professor, ele continua sendo par, sim. Então, dá por 2? Sim, gente. Dá por 2 ainda. Não dá 63? Sim, 63. Então, 63, vou fazer aqui fora. Porque 63 mais 63 dá 126, né? 60 mais 60 dá 120. 3 mais 3, 6. Então, dá 63. Coloca ele aqui. Só que 63, professor, ele não é mais par. Então, vamos analisar se eu coloco 3 aqui. Somamos os algarismos, 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá, então 63 também dá. Então eu coloco 3 aqui, a gente vai fazer a continha, tá? 63 dividido por 3 dá 31, não é verdade? Dá 31. Opa, 31 não. 21, né? 21. Vamos lá, dá 21. Aqui, opa, botei 23 aqui, não é para fazer aqui não. Vou fazer fora. Só bagunça toda ali minha brincadeira ali. Que é difícil trabalhar aqui do PDF, usando as ferramentas do PDF. Então, ó, 21 continua sendo por 3, porque eu só somar os algarismos dá 3. E 3 é múltiplo de 3, dá 3. E se eu dividir 21 por 3, dá o quê? Dá 7, né? Vou colocar o 7 ali. 7 é primo, toda vez que acontece o número primo aqui, por ele mesmo, tá? Então, aqui dá 7, então finalizamos com 1, né? Finalizamos com 1. Chegou no 1, terminou a brincadeira. Então, agora a gente vai para lá, olhando, ó. O 2 aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, 2 com o expoente 2. Vezes, não esquecer o sinal de vezes, tá? É um produto isso. 3 com o expoente 2 vezes 7. Gente, olha só. Olha lá a questão a questão de cima que vocês mudaram, tá? Olha aqui, quando vocês não tinham colocado esse 3 aqui, era essa fatoração aqui, ó, tá vendo? Igual, tá bom? Mas não tinha resposta, o 252 não tinha resposta aqui. Então, resolvemos a questão número 10, tá? Gente, eu peço que vocês assistam o vídeo com calma, não só copiem a matéria, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui, o que ele quer? Ele fala, na decomposição em fatores primos do número 192 aparece. A gente primeiro tem que fatorar para a gente analisar cada item, tá? Para ver qual deles, né? Eu não sei se tem mais de uma opção ou só tem uma opção. Vamos ver o que ele faz aqui. Então, 192 é par.
Então, se eu dividir por 2, dá o quê? 192 dividido por 2 dá o quê? 96? Dá 96? Eu acho que dá, né? Vou fazer aqui na calculadora. 192 dividido por 2. 96. Tá? Então, vou botar o 96 aqui. Gente, eu fiz na calculadora para conferir, porque a gente depois grava, joga o vídeo para o aluno e às vezes está errado, né? A gente faz para conferir. 92 ele é par, e continua sendo por 2, né? Vou colocar o 2 aqui. Gente, é par, número par continua sendo por 2. Aí, se eu não me engano, dá 48, né, gente? Não é verdade? 48 mais 48 não é 96? Vamos fazer para conferir aqui. Senão o vídeo pode ir errado. Então, 96 dividido por 2 dá 48, verdade. Vou botar o 48 aqui. Tá? 48 aqui. E vou dividir por 2. Agora fica fácil, né? 48 é um número fácil de dividir. Certo, gente? Continua sendo por 2, que vai dar o quê? 24, né? 24. Aí continua sendo por 2, né? Acho que vai dar nem espaço nesse tracinho que eu coloquei. Continua sendo por 2, né? Que dá 12, não é verdade? Que dá 12. Vou ter que subir isso aqui. Certo, gente? Aí continua sendo por 2, que dá 6. Opa, 6. Aí continua sendo por 2 aqui. Chega mais para cima. Vou botar um tracinho aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência com esses aplicativos. Com esse aplicativo não, com as ferramentas do PDF. Aí aqui vai dar 3, né? Aqui vai dar 3. Dividido por 2 dá 3. E aqui é por 3 mesmo, que vai dar 1. Finalizamos no 1 aqui. Quase pegou o assunto de baixo, né? Vou tentar colocar aqui uma brincadeira aqui. Mas não dá não. Então, gente, dá pra gente analisar daqui. Vamos ver as perguntas que ele faz. Na decomposição em fatores primos do número 192 aparece 3 fatores 2? Não, muito mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. Aqui é falso. Letra A é falso. 5 fatores 2, isso aqui é falso. 6 fatores 2, verdadeiro, verdade. Né? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 fatores 3, não, aparece só 1. 3 fatores 3, então aqui é falso. Gente, ele só queria que marcasse a verdadeira, mas eu estou colocando aqui para vocês entenderem, né? Fica até melhor, eu acho que fica até mais bonitinho aqui, assim, ó. Aparece 3 fatores 2? Não, mentira, é falso, né? Que isso parece 6. 5 fatores 2 é falso, aparece 6. 6 fatores 2 é verdadeiro. 2 fatores 3? Não, só aparece 1. 3 fatores 3? Não, só aparece 1. Então é isso que ele queria. Questão bem tranquila, tá bom? Então, gente, a gente encerra o vídeo. Esse vídeo é a correção das dicas da aula anterior, das 3 turmas de 6º ano. Então agora, gente, eu vou trazer um outro vídeo, aproveitando hoje, para dar umas dicas rápidas de alguns exercícios, uns probleminhas que vão aparecer, tá? Depois eu falo, tá? Senão vai perder tempo aqui.